as pessoas têm dificuldade em entender e separar o que é letramento e alfabetização. Há alguma diferença? Há um começo e fim para o letramento e para a alfabetização? Existe uma diferença, as pessoas tentam mostrar que existe uma diferença entre alfabetização e letramento. O letramento é um processo muito mais amplo que se inicia e a gente pode dizer que não tem fim, porque enquanto a pessoa está viva, aprendendo coisas novas, entrando em contato com a cultura escrita, ela está, digamos, elevando o seu grau de letramento. A diferença que as pessoas fazem em geral é que a alfabetização é aquele processo em que a criança se apodera das técnicas de leitura e de escrita. Ela aprende a ler e escrever, ela aprende a usar a ortografia, ela aprende a reconhecer as letras e por aí vai. O letramento é mais amplo no sentido em que significa o uso dessa tecnologia da leitura e da escrita para a inserção do indivíduo na cultura letrada. Então, ler e escrever, né, continuamente, os diferentes gêneros textuais, está sempre praticando a leitura escrita, isso faz parte do universo do letramento. Né? O letramento não se resume só à escrita e à leitura, né? Hoje em dia as pessoas ampliam esse conceito para chamar de letramento qualquer tipo de inserção num universo específico de cultura. Então a gente fala de letramento digital, por exemplo, quando a pessoa se apodera da tecnologia da informática, da comunicação por meio da informática. Né? Algumas pessoas falam do letramento matemático, que é a capacidade que a pessoa tem de fazer cálculos, de realizar essas operações todas. Então, o letramento é um conceito que veio da antropologia e que está sendo muito desenvolvido agora na educação linguística. Os PCNs abordam o problema do preconceito linguístico, reconhecendo a existência de uma diversidade cultural e linguística no Brasil. Apesar disso, na prática, o respeito à variedade linguística não se efetiva. Na opinião do senhor, por que isso ocorre? Porque nós vivemos numa sociedade muito hierarquizada, muito injusta do ponto de vista da distribuição dos bens sociais e, digamos, que é a campeã mundial de exclusão social. Então, aqui no Brasil, as diferenças sociais são muito marcadas, são muito agudas, né? E entre as muitas coisas que marcam essas diferenças, está também a questão da linguagem, né? Então, enquanto nós formos uma sociedade pouco democrática, com essas divisões sociais muito rígidas, a questão da língua vai permanecer dentro desse processo de hierarquização, de discriminação, né? Então, nós temos, como educadores, que denunciar o preconceito linguístico, mostrar que ele existe, mas ao mesmo tempo reconhecer que é muito difícil fazer essa luta por conta do tipo de sociedade que a gente vive. Existe algum projeto, que ontem o senhor falou na conferência, que já tem um grande repertório, né, de conhecimento da língua falada, do português brasileiro. Então eu queria saber assim, se há algum projeto de fato em andamento para a confecção dessa gramática do português brasileiro. Existe um grande grupo de linguistas que está engajado há mais de 20 anos num projeto que se chama Gramática do Português Falado. Então, essas pessoas de diferentes regiões do Brasil têm trabalhado com com a língua viva, a língua falada, que está coletada em fitas, né, desde a década de 70, que a gente tem aí um número grande de horas de língua falada gravada, né? E a partir desse material fizeram vários estudos e agora estão começando a publicar a gramática do português falado, propriamente dito, né? Essa gramática do português culto falado no Brasil. Mas ainda são livros muito técnicos, muito teóricos, não é para o leigo, não é para ser aplicado em sala de aula. Esses mesmos pesquisadores têm o plano de produzir uma gramática mais acessível, né? Mas por enquanto a gente ainda não tem, infelizmente, uma obra de referência acessível, pedagógica, digamos assim, que possa de fato ajudar as pessoas no entendimento do que é o português brasileiro. Eu acho que isso é uma cobrança que eu faço muito dos meus colegas, que a gente produza isso. Cada região tem um modo peculiar de falar. Aqui na Bahia temos até um dicionário baianês, com a tradução de alguns termos inteligíveis até mesmo por baianos de regiões diferentes e obviamente por turistas. O senhor acha que se não houver uma forma de padrão de falar e escrever no Brasil, essas diferenças regionais poderiam se tornar cada vez mais acentuadas, a ponto de não haver uma possibilidade de uma boa comunicação? Não, isso aí é o que eu chamo de, as pessoas veem o perigo de Babel, né?
A, 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 a diferenciação dos modos de falar, ela só vai ser muito radical se houver alguma questão política ou social muito radical também. Então, por exemplo, quando o Império Romano se desfez, cada uma daquelas regiões ficou muito isolada, né? Elas foram conquistadas pelos diferentes povos chamados bárbaros, então a região da Espanha, da França, da Itália ficaram muito isoladas umas das outras e ali o latim começou a sofrer transformações radicais e virou línguas completamente diferentes a ponto de não se entenderem, né? Isso só vai acontecer no Brasil se algum dia a unidade política brasileira for rompida e não houver mais possibilidade de comunicação entre as regiões, o que hoje em dia é praticamente impossível, né? As possibilidades de comunicação são muito grandes. E, apesar das diferenças regionais, existe um padrão que naturalmente se forma, né? E que pode ser, por exemplo, o padrão dos meios de comunicação, da televisão, dos grandes jornais e revistas, que procuram, de certa forma, neutralizar as diferenças regionais e criar um padrão que é entendido pelas pessoas, digamos, cultas, entre aspas, do país todo, né? Então, a língua se faz nesse duplo movimento. Há a diferenciação regional, a diferenciação de classe social, a diferenciação até individual, as pessoas falam de maneira diferente, mas ao mesmo tempo existe um movimento de baixo para cima, né, que é provocado pela necessidade de comunicação, pela necessidade de interação, né? Então a língua se faz nesse duplo movimento. Mesmo cientes, enquanto alunos de comunicação, né, de que a mídia constitui um fator decisivo na perpetuação das ideias do certo e do errado, que é muito difundido por alguns gramáticos que pregam, né, a gramática do uso normativo prescritivo da gramática como ideal. Eu queria saber que dica o senhor daria para a gente que somos alunos e futuros comunicólogos e profissionais da mídia que queiram se engajar no respeito às variações linguísticas e no combate ao preconceito linguístico. E eu gostaria de saber se isso ainda é possível. Na mídia, principalmente nos jornais e revistas, acontece a questão de uma certa esquizofrenia linguística, porque eles têm aquelas colunas que ficam tentando preservar esse modelo antiquado de língua, mas ao mesmo tempo você tem a prática dos jornalistas, os textos jornalísticos, que já refletem o que é de fato o português brasileiro contemporâneo escrito. Então existe aí uma diferença muito grande. Eu digo, você pega quinta-feira, por exemplo, a Folha de São Paulo, que tem a coluna do Pasquale de um lado, e no resto do caderno você tem ali textos em que aparecem exatamente aquelas coisas que ele condena, né? Então, como o movimento de transformação da língua é inevitável, né, não adianta ficar meia dúzia de pessoas gritando que isso é errado, é preciso falar assim, é preciso falar assim. Os falantes da língua acabam passando por cima disso e impondo as formas novas de falar e de escrever. Então, a dica que eu dou para os estudantes de comunicação é que eles procurem conhecer melhor o que é realmente o padrão escrito hoje no Brasil, né? Existem todas aquelas necessidades de comunicação imediata, de um texto mais claro, mais objetivo, né? Então, muitas vezes, se você ficar muito apegado a determinadas regras normativas tradicionais, você acaba prejudicando o seu texto, ele fica empolado, ele fica difícil de ler, ele não comunica aquilo que ele quer, né? Então, existe essa coisa, uma tentativa de respeitar esse padrão antiquado, mas, ao mesmo tempo, uma liberdade maior na escrita. Ainda aproveitando a questão do regionalismo que eu falei, né, da questão aqui da Bahia, o sotaque regional pode ser considerado alvo de preconceito linguístico? Sem dúvida que sim, né? Em todos os lugares do mundo isso acontece. Sempre existem regiões que têm o prestígio cultural, o prestígio econômico e político, né? E, evidentemente, a maneira de falar daquele lugar acaba se impondo como a mais bonita, aquela que deve ser imitada e por aí vai. E aqui no Brasil não é diferente, né? Então, as pessoas da região sudeste, sempre que vão se referir ao Nordeste, à Bahia e principalmente a essa área, né, tomam a maneira de falar desses lugares sempre de maneira pejorativa, né? Então, as novelas da Rede Globo são, para mim, o exemplo melhor disso, né? O personagem nordestino é sempre ridículo, é o engraçado, né? Nunca é uma pessoa normal que faz qualquer coisa que as outras pessoas também fazem, né? Então ele sempre é uma coisa caricata, né? Então as pronúncias regionais são sem dúvida alvo de preconceito linguístico. Gostaria de saber sobre os estudos que o senhor está
envolvido nesse momento, pós-doutorado. Queria saber quais perspectivas e assuntos que o senhor está trabalhando nessa pesquisa. Nessa pesquisa, eu peguei 25 coleções de livros didáticos de língua portuguesa, que são as coleções que foram aprovadas no último processo de avaliação do Ministério da Educação. Então, são livros da quinta à oitava séries, portanto, 25 coleções, são 100 livros. Né? Então, eu analiso cada um desses volumes para ver como está o tratamento daquilo que a gente chama de conhecimentos linguísticos, né? Para mostrar de que maneira os livros didáticos vêm acompanhando ou não todas essas mudanças que a gente vem propondo no ensino de língua. Né? Então, o que a gente vê é que já existem livros que praticamente abandonam a gramática tradicional e se preocupam mesmo com o letramento dos alunos, com a leitura, com a escrita, com a constituição dos sentidos do texto, né, coisas muito mais importantes, enquanto outros ainda estão muito apegados à tradição normativa, àquela nomenclatura, aprender a diferenciar as orações subordinadas, né, aquelas listinhas todas de pronomes, aquelas coisas todas. Então, o meu objetivo é ver qual é o panorama real dos conhecimentos linguísticos nos livros didáticos, para a partir daí fazer uma análise, escrever alguma coisa que possa até orientar os autores de livros didáticos para que eles se adaptem melhor às novas propostas de ensino. Bem, para finalizar, eu gostaria de saber com que frequência as pessoas pronunciam o nome do senhor como Bagno. Qual seria o correto, né? Assim, Bagno, banho ou banho? Olha, correto não tem, todos eles são, né? A questão é a seguinte: primeiro, é um nome de origem italiana. Em italiano, a gente pronuncia banho com A aberto, né, e nhê. Né? Muitas pessoas falam banho, mas nós mesmos, na família, já falamos bagno. Né? Então, assim, meus filhos, meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, quando vão dar o nome, eles falam bagno. Então, para mim, tanto faz. O que acontece aqui no Brasil é uma diferença regional. Né? Então, assim, de São Paulo para baixo, onde houve muita imigração italiana e as pessoas têm mais contato com o italiano, as pessoas falam banho quase naturalmente. E de São Paulo para cima, Minas, Nordeste, é bagno, e a gente vai levando. Eu gostaria de agradecer a entrevista. Muito obrigada.